Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está começando mais um programa Cidade na Rede. O nosso encontro semanal, sempre com grandes convidados, com grandes personagens, para bater um papo aqui e falar sobre os mais diversos temas. Nesta semana, trouxe um grande amigo, um colega de profissão aqui, para falar sobre o jornalismo esportivo, contar causos. Eu estou falando do Fernando Fontana. Aliás, agradecer à Rede TV, porque esse é um grande profissional. Faz história, né? Agora, 2024, completou 25 anos de Rede TV. E quase é o tempo que você já tem de Rede TV também, né, Fefon? Exatamente. Um grande abraço, Obrigado. Lute. Que bom estar com um amigo. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com você. Realmente, né? A Rede TV fez 25 anos. Desses 25, eu estou há 24. Então, muita história eu passei lá. A gente fez várias coberturas importantes. Então, tem muita coisa legal para a gente falar, cara. Bacana, você pegou desde do início, né, embrionário ali, e hoje é uma estrutura muito boa, com tecnologia, né? Isso é uma coisa que, né, o Amilcar, enfim, o corpo diretivo ali sempre se preocupou muito, né, de tentar inovar, desde do formato do leitura dinâmica, que hoje, até hoje é único, né, no Brasil, né? Exatamente, até hoje é único e inclusive ganhou muito prêmio, né, o Sim, Leitura Dinâmica é um jornal que sempre ganhou muitos prêmios na Rede TV, porque é uma revista eletrônica, né, jornal mais rápido, mais dinâmico, então, tanto que o nome mesmo é Leitura Dinâmica, então realmente é um jornal que faz a diferença. E olha, parabéns para você também, porque você esteve lá durante esses vinte e é, cinco anos, Luciano, você também esteve com a gente tive o lá. prazer de trabalhar na Rede TV também e colecionar boas histórias ali. O, a gente chama de Fefon, né? Que é Fernando É Fontana, mas isso para os aí, amigos é Fefon, é né? isso mesmo. Fernando, fala um pouquinho da sua história, meu amigo. Como você entrou no jornalismo, escolheu essa profissão, né? Que eu brinco que é uma missão. Como escolheu essa profissão e como entrou. Então, na verdade, eu sempre quis fazer isso, né, eu sempre quis narrar, sempre quis fazer reportagem, tanto que quando eu era pequeno, narrava jogo de botão, eu narrava, no banheiro mesmo, no chuveiro, a gente tinha um time chamado Pirilampos do Padroeiro, quando acabava os jogos eu narrava todos os lances, eu narrava melhor do que eu jogava, na verdade, eu só jogava porque Em eu era o São dono Paulo ou do time. fora? Isso aqui em São Em São Paulo, Paulo. né. E aí, eu comecei a fazer vários cursos, quando eu era pequeno de narração mesmo, né? Antes de entrar na faculdade já fazia curso, depois que eu entrei eu passei a fazer também, e num dos cursos eu fiz com o Flávio Prado. Na época eu tinha feito um curso com ele quando eu ainda estava no colégio. E aí depois, como o curso era muito legal, ele te levava no campo para narrar, eu resolvi fazer o curso já na faculdade, né? No segundo ano de faculdade. E aí eu gostava muito do Jovem Pan no Mundo da Bola, porque eu sempre gostei muito de futebol internacional, né? Sempre foi uma Uhum. paixão. E aí eu perguntei para ele se eu poderia ir acompanhar o programa na Jovem Pan, né? No Jovem Pan no Mundo da Bola. E aí ele falou: não, você pode, não sei o que, tal, sem compromisso nenhum. Passei a acompanhar. E ele tinha gostado do meu desempenho no curso. E aí, quando saiu o rapaz que fazia o futebol da Inglaterra, ele falou assim: você vai começar na semana que vem. Isso era em 1996, a internet estava Bacana. começando, Sim. Luti, e a gente não tinha Todo esse acesso que a gente tem todo esse hoje. acesso e só tinha internet quem era muito rico. Sim. Então eu não tinha internet. Aí eu falei assim: tá bom, Flávio, mas como que eu vou fazer as notícias do futebol inglês? Ele falou: aí você se vira. Aí você é jornalista, você se vira. Um mês antes, um amigo meu que estudava comigo me levou para o SBT. Então eu fiquei no SBT e na Jovem Pan, no Sim. SBT como produtor, comecei no jornalismo. E aí, depois, quando eu comecei na Jovem Pan, fazendo o campeonato inglês, eu comprava jornais internacionais que chegavam com 2, 3 dias de atraso na banca. Sim. E aí eu começava com um dicionáriozinho traduzir inglês, traduzir espanhol, Sim. traduzir francês, para ver o que eu conseguia de notícia do futebol inglês. E aí eu comecei a fazer os dois, e olha que coisa curiosa, eu comecei a fazer um boletim legal do Campeonato Inglês na Jovem Pan, e aí o diretorzão lá do SBT me chamou um dia na sala dele, falei: pô, tô demitido, né? Não é possível que O eu que eu aprontei? que eu aprontei. Quando eu cheguei na sala dele, ele falou assim: você é o Fernando Fontana que faz o futebol inglês na Jovem Pan? Eu falei assim: sou. Ele falou: então o que você está fazendo no jornalismo? Você tem que ir para o esporte, adoro os seus boletins, você é bom demais e tal. Eu falei: pô, obrigado. Ele falou: então semana que vem você está no esporte. Aí eu comecei no esporte no SBT, aí Legal. daí não saí mais, cara.
E aí, como você chegou na Rede TV? Então, na Rede TV, uma amiga minha que trabalhava na Jovem Pan, tudo vai se Ah, é sempre, interligando, sempre né? relação humana. É, exatamente, que trabalhava comigo no Jovem Pan no Mundo da Bola, falou o seguinte: eu tinha saído do SBT, né? Eu fiquei 4 anos lá, aí acabou, o SBT demitiu muita gente, né? Que foi uma debandada só, todo o departamento foi demitido, eu estava sem emprego, e aí eu fui comentar com essa menina que trabalhava no Jovem Pan no Mundo da Bola, a Débora. E aí eu falei: ô Débora, puxa vida, tô desempregado na TV. Ela falou assim: não, não. Faz o seguinte, eu vou te indicar lá na RedeTV, porque está começando, é uma Uhum, emissora nova, eu acho que eles estão precisando de gente. E aí eu comecei na RedeTV, eu fui conversar com o legal. Terence Paiva e ele me contratou. Grande Terence, É, você conhece, né, o conheço, Terence? grande Terence. De lá para cá, e cara, e o que é muito legal, que você tem um jeito muito especial de contar histórias. Eu gosto muito dessa expressão contar histórias, aliás, sempre eu falo, faço minhas postagens, sigo contando histórias, porque eu acho que essa é a grande missão. O grande erro do jornalista é quando ele quer ser a história. Não, a Uhum, gente é só uma ferramenta um exato. instrumento. E você humaniza demais isso, e há muito tempo. Onde veio isso, assim? É muito seu, né? Hoje em dia a gente tem até algumas outras pessoas que acabam seguindo uma linha, mas é uma linha que até eu brinco assim, vocês estão seguindo a linha Fernando Fontana, vamos deixar isso muito claro, porque da forma que você coloca, bem tranquila, bem natural e bem humanizada, né? Pô, Lute, obrigado, cara. Realmente é uma coisa que vem de mim mesmo, né? Eu sempre gostei de contar história e eu gosto muito de amarrar uma coisa com a Sim, outra. Eu vou amarrando, né? Uma história com a outra, eu vou tentando colocar tudo no mesmo, na mesma reportagem para ficar uma coisa descontraída, sim. mas ao mesmo tempo Informativo, informativa, sim. né? Eu acho que essas duas coisas elas casam muito bem. Então eu gosto de fazer isso, gosto de contar história. E gosto de também participar de entrevista coletiva, porque eu acho que você tem que saber perguntar também, né? E é uma coisa que eu acho que todo jornalista precisa O, ter esse o que me tino. magoa na entrevista coletiva é que a gente às vezes toma uma invertida e você não tem o poder da. Isso é ruim. Porque quando você está num bate-papo, não, isso aí eu não foi isso que eu É, perguntei. é, É, pô, é. veja bem, né, mas aí na coletiva normalmente a gente fica ali naquela tensão, O mas é isso que você microfone falou. sai. Aí você vê também quem tem o potencial e quem não tem, né? Exatamente, o microfone sai, né, da gente. Mas assim, eu acho que eu me lembro uma vez que a gente estava fazendo uma cobertura no Palmeiras, e aí era o Isaías, o assessor de imprensa do Palmeiras, eu não Isaías sei se Tinoco. você lembra. Não, não era o Não, Isaías não, Tinoco, não, foi o Zé do Vasco, Isaías, Zé isso, José Isaías, que Isaías, foi da exatamente. Portuguesa também uma Isso, ele época, mesmo. sei, sei. E aí era o Neto Baiano, coitado, nada contra o Neto Baiano. Neto Baiano veio dar entrevista pra gente, e eu me lembro que o Palmeiras estava com salários atrasados e estava com uma briga interna ali em relação à diretoria e tal. E aí o Zé Isaías veio para a gente e falou o seguinte: ó, vocês não vão poder perguntar sobre salários atrasados e sobre a briga, né, da diretoria do Palmeiras, briga de cartolas e tal. Eu falei: mas como que o cara vem falar para a gente que não pode Pô, perguntar? tá quase pedindo para. Porra! Eu nem queria abordar esse tema, mas agora. Aí eu falei assim: aí não dá. Aí começou a coletiva, eu fiz questão de abrir a coletiva. Aí eu falei assim: Neto, queria que você falasse um pouquinho sobre os salários atrasados que você está. Aí ele ficou meio sem graça e tal. Ele falou assim: não, Eu falei: tá atrasado ou não tá atrasado? Queria que você respondesse. Aí o Isaías me cortou. Não, não vai perguntar sobre isso, não sei o quê, tem que perguntar sobre futebol. Quero que vocês perguntem sobre futebol. Aí o André Kfouri, estava na coletiva, falou assim: então, perguntando sobre futebol, eu gostaria que você falasse sobre essa briga da diretoria, atrapalha o futebol do Palmeiras. Aí ele: não vai mais perguntar, alguém tem outra pergunta que não seja essa? E todo mundo falou: não. Aí ele tirou o cara da coletiva, então a reportagem já estava pronta, censura no Palmeiras. Né? Então você vai. Aí eu fui contando essa história, como você fala de contar a história, eu fui contando. Pedi para o cinegrafista gravar o José Isaías conversando com a gente, É. né? Conversando com os repórteres reunidos. Aí eu fui montando a historinha. Né? E tem um fator que, diante dessa sua história, que são os tempos, né? Hoje está muito distante. Você vai. Primeiro que quase não se acompanha futebol.
com setoristas, né? Hoje chega tudo muito enlatado. Aí o pessoal diz, é mais fácil. Não, não é. É mais fácil para quem não quer fazer direito. Mas para quem quer buscar, fica bem complicado. Mas eu acho que antigamente talvez a gente tinha uma cumplicidade maior entre os profissionais. Eu lembro quando nessa época também a gente acompanhou o Palmeiras juntos. Eu, na época, era da Rádio Tupi. Só que as pessoas eram assim, pô, mexeu com um, mexeu com todos. Exato. Tinha essa interação. E talvez hoje é muito independente, né? Primeiro que você chega, às vezes você encontra já o jornalista com a camisa do time. Aí você fala, poxa, todo mundo torce. Lógico que todo mundo tem um time, mas quando a pessoa, não sei se ela enfraquece até o grau dela de contestação, porque o fato de você torcer para o Corinthians, ou para o Palmeiras, ou para o Flamengo, ou para qualquer time que seja, não pode te deixar menos jornalista. E a realidade hoje é bem diferente. Né? É bem diferente. Inclusive, uma coisa que está mudando muito a realidade é que a gente tem muito jornalista hoje que é influenciador. Né? E eu não estou aqui falando que jornalista influenciador não tem que ser jornalista ou não tem que fazer o seu trabalho. Eu acho que cada um tem o seu espaço e cada um tem que fazer aquilo que se dispõe a fazer. Mas, por exemplo, eu acho que deveria ter uma entrevista coletiva, e aí você falou de usar a camisa do clube, eu acho que deveria ter uma entrevista coletiva só de jornalistas, aí saem os jornalistas e entram os influenciadores para uma outra entrevista coletiva. Eu acho que isso não pode ser misturado. Né? Porque, por exemplo... Porque são segmentos diferentes. Exato, são segmentos diferentes. E eu não vou lá para torcer, eu vou lá para fazer o meu trabalho. E a pessoa que é influenciadora, que vai puxar sardinha para o seu time, ele vai fazer o trabalho dele, que é completamente diferente do nosso trabalho. Né? Então eu acho que isso está faltando no jornalismo. Eu acho que essa divisão tinha que ser feita nas entrevistas coletivas. Aliás, a gente teve um episódio na Copa do Mundo do Catar, e eu participei dessa entrevista lá em Doha, onde um influenciador, vestido com a camisa do Brasil, na época, e estava aquela coisa, o Brasil realmente não estava jogando bem, como foi eliminado, inclusive. Aliás, quando foi eliminado, foi o melhor jogo da seleção, que foi contra a Croácia. Verdade. Mas aquela primeira fase que foi, poxa, ruim. E aí, ele, no meio da entrevista coletiva, falou assim, olha, Tite, mesmo com a imprensa toda torcendo contra, cara, um colega nosso, Fernandinho Fernandes, falou, não, entrou e falou, não, eu quero deixar bem claro que eu não estou torcendo contra, não, só que eu sou jornalista, eu tenho que falar, e se eu estou fazendo alguma crítica, não é porque eu estou torcendo contra, porque eu sou brasileiro. Talvez, se tivesse uma postura dessa, evitaria um caso tão constrangedor como esse. Né? Exatamente, eu também acho. E você falou uma coisa que você tem razão, e você estava com a gente naquela época, a imprensa era muito mais unida, né? Então, quando mexia com um na entrevista coletiva, mexia com os outros mesmo, né? Então, como o Fernandinho se sentiu ofendido com isso, e eu acho que outros profissionais sérios também se sentiriam. E a gente, em entrevistas coletivas, eu me lembro uma vez que o Rogério Ceni, eu não sei se você estava nessa entrevista, o Rogério Ceni demorou um século para chegar. Ele sempre era o último a dar entrevista, mas, pô, foi até uma falta de respeito. Eu gosto do Rogério Ceni, mas foi mais de uma hora que a gente estava esperando ele, depois da coletiva do treinador. E aí, uma hora a gente falou assim, quando ele chegar aqui, vamos todo mundo levantar e ir embora. Porque, pô, é uma falta de respeito com a gente. Dito e feito, ele sentou, todo mundo levantou, na cara dele e foi embora. A gente era unido. A gente. E não é que a imprensa se revolta. Hoje com os meninos com a camisa do São Paulo, então, exato, um influenciador que chega e fala, Rogério, é o pessoal aí. Exato. Então, por isso que eu acho que por isso que eu acho que tem que separar, né? E eu acho que cada um tem o seu trabalho e eu respeito todos os trabalhos. Sim. Mas eu acho que na hora da entrevista coletiva isso tinha que se separar mesmo. Até porque uma coisa que é importante também sempre falar para as pessoas que estão em casa é que o jornalista ele tá ali como uma ferramenta efetivamente de comunicação. Ele é uma ponte somente. É isso. Porque as pessoas acham assim, não, eu não gosto desse jornalista, eu não gosto dessa emissora. Cara, você não está falando para a emissora, você está falando para o seu torcedor. Porque, se eu não vou dar entrevista coletiva, você está optando em não conversar com o seu torcedor. Porque quem está em casa
acompanhando pela rádio, pela TV, por todos os canais, pela internet, são as pessoas interessadas no quê? No produto. Se Exato. são interessados no produto, são torcedores daquele time. Quando ele não fala, não é que ele não quer. Ah, não, eu não quero falar com o Fernando Fontana, eu não quero falar com a Rede TV. Não, você não está falando é com o seu torcedor, né? Exato, eu acho assim, primeiro tem um banner, né, atrás tem patrocínio na Sim. camisa e o cara tem que falar, porque, o patrocinador, precisa aparecer de alguma Porque forma. quando o marketing foi lá buscar esse contrato, ele falou: olha, depois do jogo tem entrevista coletiva e sua marca vai ficar sendo exposta lá atrás, né? E se você pegar o salário do jogador, metade do salário do jogador é CLT e a outra Às metade, vezes até tudo bem, mais, né? exatamente. E o resto é direito de imagem, como eles chamam. Sim. E aí o cara não exerce esse direito de imagem, né? Então, realmente, isso é muito ruim. E isso está se fechando cada vez mais, né, Lúcia? A gente está sentindo aí, depois da pandemia, eles resolveram fechar tudo, a gente quase não tem acesso a nada, os jogadores tentam falar o menos possível, você tenta fazer alguma entrevista exclusiva com algum jogador, sempre é barrado, ou pelo menos 80% das vezes é barrado, porque o jogador também não quer falar, mas eu acho que o jogador tinha que ter obrigação de falar. Eu me lembro do tempo, quando eu comecei, acabava o treino, você escolhia quem você quisesse, não tinha entrevista coletiva, não. E você saía com a sua pauta. Então você falava assim: hoje eu quero entrevistar o lateral esquerdo e o ponta esquerda. Hoje eu quero falar com os zagueiros. E aí você saía já de casa, você saía da redação com a sua pauta. Hoje, quando você consegue ir, porque você normalmente nem consegue ir ao treinamento, mas quando você consegue ir, você vai esperando assim, eu não sei como vai ser minha pauta. Porque, de repente, eu vou estar lá, vou deixar o cinegrafista cobrindo as imagens, mas, de repente, vai aparecer o meia que não tenho nem certeza que ele vai para o jogo no final de semana. Então, isso é, Exato. isso é muito louco também, né? É muito louco, e é o que você falou. Eu saía com a pauta. Ó, vamos falar dos zagueiros. Acabava o treino, os caras passavam por mim. Ô, preciso falar com você. O cara parava e falava. Sim. Aí você fazia até entrevista exclusiva, Era porque tudo. só você pegava o cara. Então, se ele desse alguma declaração legal, a tua emissora ia ter essa declaração legal. Hoje, se o cara falar qualquer coisa, o cara está na entrevista coletiva. Mas antes a gente podia definir uma pauta porque a gente conseguia ter acesso àquela pauta, ou seja de atacante, ou seja de zagueiro, como você falou. Hoje não, você tem toda a razão. Você vai fazer uma pauta de atacante e fala um goleiro, como é que você faz? E sabe uma coisa, Fifão, que é muito louco também a gente pensar e as pessoas em casa acompanhando, que hoje a gente tem muito mais informação particular dos jogadores. Porque, por exemplo, eu não sabia que determinado jogador era casado, eu não sabia quantos filhos ele tinha, a gente não sabia e nem queria saber. Uhum. Porque a gente queria saber do atleta ali jogando, se tratando, se recuperando, trabalhando para o jogo de domingo, preocupado com o adversário. Essa era a linha de raciocínio das conversas. Muito raramente, quando tinha algo muito específico, e aí se fazia uma matéria dele fora do futebol, na casa dele, mas não se tinha. Hoje, por exemplo, você através de redes sociais, você sabe a casa dele, se ele mora em apartamento, se ele mora em casa, se eles têm filho, se ele tem cachorro, se ele tem animal de estimação, se ele mora com a sogra, se ele passa final de semana não sei aonde, você sabe tudo. Só que em compensação você não consegue trocar uma palavra com ele para falar sobre o que ele acha do esquema tático que o treinador dele coloca. Então, assim, você tem tudo, mas também você não tem nada. É muito, sabe, para a gente como jornalista, para a gente entender, mas isso, não só para nós jornalistas, mas isso acaba impactando no produto que vai chegar lá na ponta nas pessoas, né? Exatamente, né, porque você não tem acesso à pessoa, né, é complicado, você só tem acesso ao que ele posta nas redes sociais. E como que você vai fazer uma reportagem só com o que o cara posta nas redes sociais? E que Não aí dá. com a pessoa comum também tem. Exato, exatamente. Então, é muito difícil, está cada vez mais fechado, por isso, assim, é uma pena falar isso, mas a profissão de repórter está muito difícil,
porque você ainda tem os repórteres super importantes, eu acho que é muito digna a profissão de repórter, eu gosto muito, amo narrar também, é uma paixão que eu tenho, mas gosto de fazer reportagem também, mas hoje está muito difícil, porque você não tem mais acesso a ninguém, você não consegue fazer uma entrevista, às vezes você consegue fazer uma entrevista com ex-jogadores para falar um pouquinho do que está acontecendo, Sim. mas com os caras do time e tal, se você não for nos jogos, pegar a entrevista coletiva pós-jogo, né, você não faz. E a zona mista hoje não existe mais. Antes, todos os jogadores passavam pela zona mista depois do jogo. Hoje, por exemplo, o Palmeiras escolhe um jogador para falar na zona mista. Então, não pode mais ser chamado de zona mista. Que zona mista é esta? Eu já fiz final de competição da UEFA, os jogadores são obrigados a Sim, passarem. Copa do Se eles Mundo não é quis- Copa contrato, do Mundo, contrato. se eles não quiserem falar, é uma coisa. Agora, eles são obrigados a passarem por você. Hoje não mais. O cara não passa mais. Eu nunca vi isso, cara. Efon, dá um tempinho que eu vou voltar rapidinho aqui no nosso programa Cidade na Rede, um intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta falando mais com vocês aqui. Legal, voltando ao programa Cidade na Rede, hoje com o Fernando Fontana, grande jornalista, companheiro de profissão aí, profissional da Rede TV Brasil inteiro. Eu lembro de quando você iniciou, era muito as matérias do esporte, você e o Cabral foi para Minas, né? O Cabral está em Já Minas está um Gerais. bom tempo lá também, né? O Cabral está um bom tempo lá em Minas Gerais, né? Legal. Mas ele é um baita repórter. Baita né? repórter. Nossa Senhora, eu fiz agora um especial da Rede TV de 25 anos. Então, eu peguei as principais coberturas nossa e a maneira que nós cobrimos cada evento importante e eu comecei a amarrar uma reportagem especial. O que eu peguei de passagem do Rodrigo Cabral é super legal que ele fez durante esse tempo de Rede TV, quando ele estava no esporte, Sim. que hoje ele está mais no jornalismo. Sim. Faz esporte, mas ele está mais no geral. Mas, nossa, sensacional. Não, eu lembro, o Rodrigo Cabral é sempre muito bacana, além de ser uma pessoa maravilhosa, sempre muito educado, é um grande amigo ainda que a gente torce muito, mesmo que à distância. Efon, agora me conta a gente já passa às vezes uns nervosinho e tal, mas tem aquelas furadas, né? Ah, um monte de furada. Mas as Tem viagens acertos e aí, conta aí umas boas aí pra gente aí, porque normalmente as furadas, lógico que no dia a dia acontece alguma coisa, mas as furadas normalmente acontecem quando a gente tem que viajar, né? Tem que fazer alguma coisa fora, né? Bom, Sair da tem rotina. algumas boas. Primeiro eu fui para o Rally dos Sertões, né, acompanhar ali o Rally, a Rede TV me mandou e tal. E aí eu me lembro que a gente foi para uma cidade no Piauí, que a cidade era muito estranha. A gente entrou na cidade, tinha guarda com metralhadora apontada para cima, tinha o cara escreveu, sou estuprador. Eu falei, pô, mas onde que eu tô, caramba? Caramba, Pelo o amor cara de Deus, botou o cara isso? escreveu no muro, passou um muro, tinha pichado. Eu falei, caramba, mas que é isso, cara? Tô assustadíssimo aqui. Aí a gente parou, porque a gente chegava na cidade, nos hospedávamos e depois a gente ia para onde ficava a organização do rally, né? E aí eu cheguei, o hotel ficava em cima de um poço de gasolina. Eu falei, porra, se pegar fogo aqui, vai todo mundo pelos ares. Né? Vai parar lá. Aí todo mundo tava meio assim, eu falei assim, eu vou descer para conhecer o hotel. Aí eu desci, aí eu tinha uma sinetinha, aquela plim, que você bate. Sei, assim. sei. Aí eu bati, o hotel cheirava mal, era horrível. Aí o cara veio, aí eu falei assim, oi, tudo bem, eu sou Fernando Fontana, a gente tá com o pessoal do Rally dos Sertões, eu queria saber meu quarto. O cara pegou um papel, escrito tudo à mão, com lápis. Aí ele falou assim, teu quarto é aqui, só eu falei, qual o número que é? Só faltou ele me dar um giz e falou, você põe o número que você quiser. É aquela segunda porta direita, se tiver porta. Falou, tiver porta. A quarta porta à direita. A porta era uma tábua de madeira amarrada com um cadeado. Caraca. Aí eu peguei, abri, cheirando mal, um negócio assim tenebroso. Eu falei assim, eu vou dormir na van. Eu não vou entrar nesse hotel. Aí eu fui falar para os caras,
tem jeito, não tem condição não. Aí os caras, então vamos pular essa etapa, vocês topam? Aí todo mundo fez ali o dia, né? E ao invés de a gente voltar para dormir no hotel, a gente foi para a cidade seguinte. Sim. E aí a gente se hospedou mais cedo na cidade seguinte. Então, esse foi o perrengue. O outro perrengue, tava ali, tinha que atrasar o jogo, Coritiba da Série B. E aí o Terence falou no meu ouvido, você precisa atrasar o começo do jogo. E como é que eu faço? Naquela época você podia entrar no campo, na Sim. transmissão, que tinha os direitos de transmissão, Série B do Campeonato Brasileiro, Pô. a gente transmitindo. E aí eu entrei no campo e fingi que estava ao vivo, entrevistando um, entrevistando o outro, e não estava ao vivo porcaria nenhuma. Aí uma hora o árbitro falou, você precisa sair do campo, pô. Falei, não, calma, eu vou sair. O cara, não, você precisa sair. A torcida começou a me vaiar, me xingar. Aí o árbitro... Jogou no Couto Pereira. Aí o árbitro foi me empurrando, eu falei, não me empurra, não. Eu vou saindo. Aí Você já dá uma de Davidson lá e rolar. Aí eu fui saindo assim, em zigue-zague, para ganhar mais tempo. Parei, porque não tinha voltado ainda. Eu parei antes de sair pela linha lateral, eu fiquei parado dentro do campo. Cara, você tem que sair, você tem que sair. Quando eu vi que o Silvio Luiz falou, salve, salve, então, eu pisei fora. Aí, beleza. Aí tive que atrasar o intervalo também no mesmo jogo. Nossa. Aí o meu árbitro amigo, falou, ele de aí eu novo. entrei, aí a torcida me esqueceu o jogo e eu era o alvo. Eu ajeitava o fone, o cara, seu FDP, você não sei o quê, me xingava de tudo quanto é nome, aí o cara falou, seu careca, eu virei careca não, ó. Caramba. Aí terminou o jogo, tinha uns 30 torcedores de um lado, 30 do outro, eles falaram assim, a gente vai te pegar na saída. E aí eles foram até a porta da saída da imprensa para me esperar. Aí eu saí escondido no carro do Sport TV, eles me deixaram no hotel, e aí eu falei assim, onde eu vou jantar aqui, né? Porque metade da cidade é torcedor do Coritiba, metade é do Atlético. Aí eu peguei e fui na churrascaria do Atlético Paranaense para não ter. Lá eu não vou encontrar ninguém. Se eu encontrar, eu falo assim, e você? O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Pra fora, o Fefon, fez assim, porque eu tenho um carinho muito grande das viagens internacionais assim, que eu pude fazer, porque isso também, né, é uma satisfação muito grande pra gente que é apaixonado, né, no que a gente faz, né? Pô, eu fui fazer final da UEFA Europa League em Dublin, né? Ah, que Arena legal. Dublin, que foi legal demais. E, poxa vida, tem cada história legal lá, porque a gente fez muita coisa. E eu me lembro que o Luiz Alfredo era o narrador, fui eu, Bruno Prado, Luiz Alfredo, a gente foi viajar para fazer o jogo lá. E aí o Luiz Alfredo, a gente foi na entrevista coletiva, e o Vilas Boas era o técnico, né? Era Porto e Braga, afinal. Sim. 2 times portugueses. E o Vilas Boas era o técnico. E aí o Luiz Alfredo queria perguntar na entrevista. Ele levantava a mão, dava um português. O microfone. Ele levantava a mão, dava um português. Não sei o quê. Aí uma hora ele gritou no meio da entrevista coletiva: que é isso? Os portugueses estão dominando aqui, brasileiro não faz nada, e não sei o quê. O Vilas Boas até parou de falar. Eu falei, meu Deus, onde que eu vou enfiar minha cara? Mas foi uma transmissão muito legal e eu estava fazendo a reportagem, eu fiz a transmissão ao vivo e depois eu tive que fazer a reportagem do jogo. Quando acabou o jogo, eu dei um migué, porque você não tem alambrado. Sim. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou entrar no campo para entrevistar os caras. Eu falei para o meu cinegrafista, fica aqui na ponta, aqui. Eu escondi o crachazinho, pum, entrei no campo. Todo mundo entrou? Não, ninguém entrou, só eu. Só você? Aí eu entrevistando jogadores portugueses do campo, depois do jogo, Porto campeão e não sei o quê, entrevistando todos os jogadores portugueses, botei na matéria isso. A gente deu um jeitinho e não sei o quê, pus eu entrando no campo e tal. Mas foi legal demais, né? E realmente uma experiência sensacional. Ô Fefon, tem que ter esse lado kamikaze do jornalista, né? Porque senão você cai numa mesmice e o seu produto final fica comprometido. Exatamente, né? Precisa ter. A gente precisa arriscar, cara. O jornalista ele precisa arriscar, porque o não ele já tem. É o máximo que eu me falar. Todo mundo quer que o seu produto saia na imprensa, mas todo mundo quer barrar também a imprensa, né? Todo mundo quer barrar a imprensa. Eu me lembro que os caras da UEFA começaram... Porque só tinha gente da UEFA, Lê. Porque você, quando vai fazer uma cobertura internacional, você tem vários protocolos, né? E aí os caras
ficava me olhando e falava, o que que esse cara está fazendo aí? Mas também ninguém me tirou, então eu fui que fui. Mas você precisa ser, você precisa arriscar, né? Eu acho que o diferencial é quando você faz algo que está fora do protocolo. Você lida bem com rede social? Você tá ligado, acompanhando esse movimento? Porque hoje não dá pra gente fugir, né? Não, não dá para fugir. Eu acho legal rede social, acho ótimo, é uma ferramenta muito legal. Inclusive, eu narro jogos, né, para várias empresas Sim, de sim, streaming, sim, né? sim. Eu faço para Flash Score, eu narro para eles, eu narrei muito para N Sports, né, que é uma Sim. empresa de streaming super importante. Já narrei para Paramount, já narrei para vários outros lugares assim, Comebol TV, eu Sim. fiz também transmissão para eles. Então, eu acho que só vem para agregar. Primeiro que aumenta o nosso número de empregos, né, as redes sociais, você também consegue fazer uma coisa só você na internet. Se eu quiser abrir, eu tenho o meu canal. Eu Se eu disse quiser que começar a narrar jogo no meu canal e conseguir patrocinador, por que não? Eu tenho um podcast que eu faço com o Porpetone, sim. Galera Gol Podcast. Certo, é É, verdade, que o Porpeta é grande amigo aí de muito tempo também. exatamente. Então, quer dizer, eu acho que a internet ela só veio para facilitar a vida do jornalista e para dar oportunidade, porque tem muita. Antes, Luti, você lembra? Se a gente não tivesse uma TV aberta ou numa TV fechada Não, grande, a gente estava desempregado, ou numa sim, rádio grande, a gente estava sim. desempregado. Hoje, com a abertura da internet, você consegue mostrar o seu trabalho sem estar num veículo grande. E isso é muito E tem legal. muita gente que até nem quer estar no veículo grande Exato, por conta das exato. oportunidades, né? Exato. Hoje tem gente que ganha muito. Eu encontrei o Barolo outro Sim, dia no shopping lá, no Shopping Eldorado. E aí a gente estava conversando, o Barolo fez muita TV, sim, foi Record, fechador, foi importante na época da Rede Record. TV também, É, fez o Mesa Redonda lá, sim. fechou o Mesa Redonda e tal. Na Ele época da falou, Valone, ainda no isso, auge da Valone, era ele que era o diretor, né? exato. E aí, por exemplo, hoje ele tem ele é um influenciador de São Paulo, né? Ele tem aí o seu canal no YouTube e ele está ganhando mais dinheiro do que ele ganhava É. na televisão. O Flávio Prado tem um podcast que tem um monte de patrocínio, que é o Flávio Prado Entre Amigos. Uhum. Ele saiu da Gazeta e hoje, poxa, se bobear, está ganhando Tranquilo, mais. legal. Então, é uma ferramenta maravilhosa, cara. Legal. Fefon, tá chegando no final do programa, quero agradecer demais sua vinda aqui, a gente tentou marcar várias vezes, deu certo, deu Eu certo. vacilei, marquei Não, errado. Achei mas deu certo demais. Cara, e só desejar sucesso, cara. Em nome dos 25 anos da Rede TV, que a gente possa comemorar daqui a um tempo 50 anos de Rede TV. E valeu mesmo, cara, porque você tem uma energia, a gente se conhece há muitos anos e é muito bom também estar sempre te encontrando nas coberturas, nos estádios. Sucesso para você. Lute, você é um grande amigo. Muito Valeu. obrigado pelo convite. Foi legal demais estar com você. Agradecer também à Rede TV, né, que me liberou aqui, dizendo que desses 25 anos, pô, já fiz tanta coisa legal. Entrevistei Maradona com exclusividade. Fiz, assim, muita coisa legal na Rede TV. Me orgulho muito de E estar também lá. no jornalismo, né? Você, É, volta e meia você tá. isso, fiz debate, tô narrando a Bundesliga, Sim, né, na Rede TV, todo sábado, a partir das 12h30 tem legal. Bundesliga lá. Então, pessoal, Sabe que eu sou torcedor do União Berlim, sou torcedor Que fanático do legal! União. O União é um time que eu conheci a história do União Berlim, que é uma história apaixonante. Uhum. Foi um time que, quando teve a separação da guerra ali, a torcida morria. Não se sabe dessa história que cada jogo eles iam querer pular o muro para assistir o jogo. E Caramba, que aí legal. o exército do Hitler dizia: não, vocês não vão assistir. Aí os caras falaram: não, peraí, o problema de vocês é político. A gente quer assistir o futebol. Não, vocês que não estão entendendo, ninguém vai passar nesse muro, esse muro não é para passar. Não, não, para futebol não tem nada a ver. E pulavam. Que Então, legal. todo jogo morria, sei lá, 10, 20, 100 pessoas ali, era um negócio absurdo, porque elas pulavam, e o pior, eles pulavam para assistir o jogo e pulavam de novo para voltar, que é surreal, porque muita gente pulava para fugir. E essa história é apaixonante. Eu tenho família em Berlim e meu primo é muito torcedor do Hertha, mas eu virei um torcedor, eu tenho tudo na minha casa do União, quando eu posso, sempre eu acompanho lá e vibro com o meu Uniãozinho, que já foi muito pequeno, hoje está figurando na Bundesliga, na primeira divisão, né? Que legal. Então, Pô, quando eu for narrar jogo, eu vou ficar lembrando de você o tempo pode contar essa inteiro lá. história, é torcedor do União. Que Obrigado, legal. Fefão, Obrigado, obrigado mesmo, Lute. viu? Valeu. Muito obrigado pelo convite. Foi bom demais estar com o amigo, Legal, viu? Sempre valeu. muito bom. Grande Fernando Fontana com a gente aqui no programa Cidade na Rede.
Gostou, né? Bate-papo? E semana que vem a gente volta com outros personagens, com outros temas e sempre com você aqui com a gente. Valeu, galera. Valeu, Brasil.